Olá, amigos e amigas do Rebu, vindo naquela mesma esteira que estamos nas semanas anteriores, fazendo aqui listas sobre o tema do nazifascismo. Hoje venho aqui falar para vocês sobre os meus livros de literatura sobre nazifascismo, os livros de literatura que eu tenho aqui na estante. Então vamos lá para esse mais um 10 minutos de Rebu. Pegue sua cerveja, pegue seu guaraná, pegue seu café. Está começando 10 minutos de Rebu. E hoje eu vou falar aqui sobre os livros de literatura que eu tenho que abordam um tema aí que eu escolhi para fazer essa série de vídeo para vocês, que é os livros que falam sobre literatura nazifascista. A gente vai começar aqui falando para vocês, então, quais são as regras da minha escolha do vídeo. Então, primeiramente, é o livro que tem que ter na minha estante, certo? E, em segundo lugar, é um livro que ele não será um livro teórico, mas sim será um livro de literatura. Sendo assim, eu consegui aqui fazer uma seleção, né, de 4 livros para vocês, que são os 4 livros que eu tenho na minha estante. Um deles bastante conhecido, outros 2 até um tanto quanto conhecido, e um deles aqui que é bem pouquinho conhecido aí pelo público. Bem, então a gente vai começar aqui primeiro pelo clássico livro O Diário de Anne Frank, certo? Na literatura mundial é muito comum a gente encontrar aí os relatos que foram escritos em forma de diário, e isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção, principalmente porque a gente tende a acreditar que as palavras escritas em diário, elas tendem a ser palavras mais verdadeiras do que aquelas encontradas nos livros de ficção, né? Normalmente nos livros de ficção. Então, é por isso que o Diário de Anne Frank, ele tem, né, e ele se tornou uma grande obra da literatura aí sobre o nazifascismo, né? Ou seja, a história de uma garota lá de descendência judia, que teve aí que ficar um tempão se escondendo, né, no sótão lá de uma casa, e que acabou aí depois sendo morta, né, sendo levada pelos nazistas, aí sobrevivendo apenas o seu diário. É interessante que esse livro não só chama atenção por conta das questões do próprio regime nazista e tudo mais, mas ele também relata, né, tem aí nele, né, os relatos das questões femininas da época da Anne Frank, e mostra, por exemplo, como que ela se irrita quando ela é cortejada pelos garotos da idade dela, e também, né, como que ela se irrita com relação às conversas sobre o casamento, né, sobre que a família dela acaba sempre impondo para ela. Então, a primeira obra aí, né, O Diário de Anne Frank, né, tem aqui essa edição de capa dura, livro que foi escrito entre 1942 e 1944, mas sua primeira edição aí é de 1947. 1947 é o ano de publicação desse livro aqui, ó. É isto um homem? Né? A pergunta, é isto um homem? Esse aqui é um clássico do gênero de relatos sobre os campos de concentração. Ele foi escrito por um químico ítalo-judaico, o Primo Levi. Na primeira vez que eu ouvi falar desse livro, eu achei que o título do livro era Primo Levi, né? Porque tem um livro Primo Basílio, isso é uma idiotice da minha cabeça. É o nome do autor, né? Primo Levi. E essa obra que ela foi concluída e publicada em 1947, ela fala sobre o próprio Primo Levi, né, e a vida que ele levou no campo de concentração de Auschwitz, né, que foi um lugar onde ele passou quase um ano, certo? Foi levado para lá quase no final da Segunda Guerra Mundial, o que ele fala que para ele foi, de certa forma, uma sorte, né? E aí, no caso, basicamente, o que ele está falando nesse livro aqui, né, é sobre a desumanização do povo judeu nos campos de concentração, né, que faz o autor, logo no início do seu livro, fazer a pergunta título: é isto um homem? Né? O tratamento no campo de concentração faz com que você possa chamar
alguém de homem, né? E por falar nisso, certo? A gente vai ter aqui então o nosso terceiro livro da lista, o livro O Homem do Castelo Alto, que foi escrito aqui pelo Philip K. Dick, um escritor muito famoso, né? Foi escrever esse livro em 1962, conhecido por escrever contos que deram origem a vários filmes de renome no cenário da ficção científica e várias séries, inclusive a própria série O Homem do Castelo Alto, que você pode assistir aí na Amazon Prime Video, né? Philip K. Dick, autor de livros como Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que deu origem ao filme Blade Runner, o livro Sonhos Elétricos, que deu origem a filmes, que tem vários contos e deu origem a filmes como, por exemplo, Minority Report, O Vingador do Futuro, enfim, até outras séries aí que são baseadas também na obra desse diretor. Bem, aqui a gente tem uma obra que traz uma questão interessante, bastante recorrente, né, sobre o nazismo, principalmente quando você está dando aula, né, sobre nazismo, sempre tem aquele aluno que pergunta: e se o nazismo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, né, se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? Bem, como a história ela não dá conta de responder aquilo que não aconteceu, ela só trabalha em cima daquilo que foi acontecido, né, e aquilo que gerou fontes também do acontecimento, a gente vai ter aqui a literatura para dar conta de uma possível resposta para isso, né? Essa história que se passa em 1962, o mesmo ano que o livro foi publicado, né? E mostra uns Estados Unidos que está dividido entre o Japão e a Alemanha, assim como aconteceu com a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, né? Por conta de ele ter perdido a guerra, então ele é dividido aí, né? Ele fica na divisão territorial entre japoneses e alemães, e a morte de Hitler, né, está chegando a perto cada vez mais, e isso demonstra uma certa possibilidade de enfraquecimento do regime nazista e vai, né, se dar início a uma revolta aí, né? O próprio homem do Castelo Alto, né, está tramando uma revolta para destruir o regime nazista por dentro. E por fim, né, um livrinho aqui, um dos mais legais que eu tenho aqui na minha estante, esse livro aqui um pouco conhecido, né, não sei se é muito conhecido, do Morris Gleitzman, chama Uma Vez, né, ele foi considerado aí no ano de 2005, né, o ano que ele foi lançado, um dos 100 melhores livros para jovens, né, um livro infanto-juvenil, inclusive, tem uma leitura super rápida, super simples, embora ele tenha quase 160 páginas, né? Ele não é um livro demorado de ler, é um livro super rapidinho, super gostoso, e ele é um livro, né, muito sensível, que é narrado sobre o olhar de uma criança que observa o nazismo com certa inocência, né? Ele sempre está achando que os alemães eles não podem fazer mal, né, porque ele aprende também a adorar o Hitler e tudo mais. É um menino polonês, né, de origem judaica também, né, polonês judaico, né, e que ele vai perdendo essa noção, lógico, de que o nazismo é uma coisa boa, né, ao longo do livro, né, e a história tem um final feliz, mas esse final feliz ele não ameniza os horrores que foram vividos pelo personagem principal aqui, que é o Felix Salinger, né, um menino que é judeu, que é órfão e que vai em busca dos seus pais, né, em uma saga que começa por conta de uma cenoura, né? Então ele está lá comendo com seus coleguinhas no, no, no orfanato, né, no convento, e aí tem uma cenoura na sopa, que era um item raro, então, para quem aí não entendeu por que tem a cenourinha na capinha, né, do vídeo, aí está a resposta. E aí o menino fala: mas meus pais eles não viram aqui para trazer cenoura para mim e tudo mais, até que revelam para ele que talvez os pais dele não venham, né? E aí ele resolve ir atrás dos pais. Então essa história aí muito legal ela começa, certo? É um livro realmente de tirar lágrima aí, de fazer chorar, tá? Bem, pessoal, esse aqui então foi o meu vídeo, né, sobre literatura
sobre nazifascismo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.